Fala pessoal, tudo bem? Se você quer investir ou já está investindo, fica comigo aqui nesse vídeo que vai esclarecer algumas dúvidas aí para você, tá? Aqui no canal do Mestre da Riqueza. Vamos lá. Compra, né? Para você pegar o seu dinheiro e sair investindo aí, tá? É bom analisar alguns canais, alguns especialistas e daí sim você tirar as conclusões aí onde você vai investir. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar o seguinte, né? O que tá valendo a pena mais investir agora olhando aí 2025? Renda fixa ou fundos imobiliários? E como renda fixa a gente vai pegar aqui o exemplo do Tesouro Direto, que é o produto mais conhecido nacionalmente aqui, né? E que muitos especialistas consideram mais seguro para investir no Brasil, tá certo? Mas antes de mais nada, já quero saber de você, comenta aqui embaixo o que você está fazendo, você está investindo mais em renda fixa, mais em fundos imobiliários, comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Fato é que nós temos oportunidades tanto em fundos imobiliários como também em renda fixa. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, mas temos que tomar um certo cuidado. Não se deve fazer aí o comparativo de fundos imobiliários com renda fixa. Por quê? Né? Ah, André, mas você está fazendo vídeo, você está explicando aqui, mas eu quero te explicar o porquê que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de comparativo. Renda fixa é um produto como o nome diz, ela tem uma renda fixa, tá certo? Os fundos imobiliários são de renda variável, são classes muito distintas. Quando eu falo renda variável, os produtos eles podem variar de preço, tá certo? Por exemplo, né? Os fundos imobiliários eles são negociados em bolsa de valores todos os dias úteis. Então, você tem aí os fundos imobiliários se valorizando e se desvalorizando. Conforme a procura das pessoas aumenta, se valorizam. Conforme a procura cai, eles se desvalorizam. Já a renda fixa, né, dependendo do título que você contrata, por exemplo, um pré-fixado, você já sabe o quanto você vai receber lá no final do vencimento. Tá? O pós-fixado, nós poderíamos falar também que ele é variável. Né? Apesar de estar ali dentro de uma classe de renda fixa, os produtos pós-fixados, eles sofrem aí com a alta ou a baixa, né? No caso aí da taxa Selic principalmente, tá bom? Ou até mesmo do CDI, que anda muito próximo à Selic. Mas a gente vai falar tudo agora nesse vídeo, tá certo? Mas eu quero que você entenda que ambos os produtos cabem em toda a carteira de um investidor, mas nós vamos entender o que está rendendo mais. Vamos fazer algumas contas aqui para que você possa entender. Vamos dar uma olhada na situação da taxa Selic, que é a taxa de juros no Brasil, né? Vamos pegar aqui o gráfico histórico com os presidentes para ver o que aconteceu. Então vamos ver aqui, ó, o Lula 1, né? Quando ele foi eleito ali na faixa de 2003, 2004. A taxa Selic, ela saiu de 25%, a gente tinha uma época com juros altíssimos, né, muito problema aqui no Brasil quanto à inflação. Realmente, ela veio ali para casa dos 15%, chegou a voltar para 20% e depois ela caiu ali muito próxima a 10%. E o Lula entregou ali no Lula 1 para o Lula 2, né, a taxa Selic muito próxima ali a 10%. Aí veio a Dilma, né? E aí a Dilma ela quis forçar a taxa Selic para baixo para incentivar a economia, só que o Brasil não estava lá muito bem para fazer isso. Foi um movimento errado na época do Banco Central, enfim, do governo Dilma, tá? Inclusive o Banco Central na época não tinha tanta autonomia como tem hoje para tomar decisões, né? Antigamente envolvia muita questão política. E logo a taxa Selic voltou a subir encostando nos 15%, que até então, né, nas últimas décadas, era a maior taxa que a gente tinha aí de juros no Brasil. Bom, veio o governo Temer, né, com o impeachment da Dilma, e aí o Temer conseguiu dar uma ajustada ali na economia, realmente entregou ali o seu mandato para o Bolsonaro com uma Selic ali muito próxima a 7%, né? Bolsonaro, quando veio a ser presidente, tinha uma grande esperança de uma melhora na economia, um Brasil diferente, né? 2019 estava uma expectativa muito boa, Bolsa de Valores subiu pra caramba no Brasil também, só que aí veio a pandemia e aí melou todo o negócio, né? Bolsa de Valores veio para baixo, o mundo entrou em caos e o Brasil teve que forçar a Selic para baixo rapidamente para incentivar o mercado, porque as pessoas estavam desesperadas, precisavam de crédito para sobreviver, e a taxa Selic veio ali para 2%, né? Só que não era sustentável uma taxa Selic tão baixa. E aí o que aconteceu? Nós vimos a taxa de juros disparar de 2% para 13,75%, e quando nós achávamos que estava tudo já controladinho, inflação controladinha, aí a gente começou a baixar a taxa de juros, a perspectiva do mercado era fechar o ano de 2025
2024 em torno de 9%, só que a inflação escapou do controle. Nós tivemos muito problema com a política fiscal aqui no Brasil, né? O governo Lula, junto ao ministro da Economia, o Haddad, não está passando muita segurança para os investidores estrangeiros. A gente viu o dólar chegar a R$ 6,15 no momento que eu gravo aqui, né? É a maior cotação mais alta da história do Brasil, e eu já vim avisando vocês aqui, para investir nos Estados Unidos, para dolarizar o patrimônio, porque é importante sim uma proteção patrimonial. Cada dia o Brasil fica mais pobre frente ao mundo, infelizmente, deve continuar aí se valorizando o dólar nos próximos anos. A gente viu o dólar a 2, a 3, a 4, a gente achava que já estava no teto, foi buscar 5 e chegou a 6. Tá? Não duvido que possa, daqui a alguns anos a gente está falando em dólar a R$7. Fato é que o dólar, a taxa Selic não fechou em 9% e nós estamos finalizando o ano de 2024 em 12,25%, com uma expectativa de poder chegar a 15% já no ano de 2025. E o porquê que a gente está falando em taxa Selic aqui, né, em taxa de juros? Porque sempre que a taxa de juros sobe, a gente vê a renda variável puxar para baixo. Tá? Historicamente sempre foi assim. Expectativa de juros futuros em alta, bolsa cai. Expectativa de juros futuro em queda, bolsa sobe muito forte. Nesse momento nós estamos com juros de expectativa em alta, então consequentemente a gente está vendo os fundos imobiliários apanhar muito, realmente o mercado está vindo para baixo e os fundos imobiliários não é diferente, estão apanhando muito forte. Agora, se você souber antecipar esse movimento, né, entender como funciona esse jogo, opa, juros futuro está em alta, significa que bolsa de valores está barata, é um bom momento para a gente comprar bons ativos, né? Mas também não vamos deixar a renda fixa de lado, porque nesse momento está pagando bem. Quando os juros vêm para baixo, é aquele momento da gente, opa, já plantei, agora vamos colher, tá certo? Se você entender esse movimento, você vai ganhar muito dinheiro na bolsa de valores, é isso que eu ensino aqui para vocês. Ter uma carteira diversificada e entender o movimento futuro da bolsa de valores, porque a gente precisa andar no futuro. A gente não consegue atuar muito no presente. Quando a gente está no presente, as coisas já estão muito caras, tá certo? Então a gente tem que entender o futuro para a gente atuar e plantar antes da hora para colher no futuro, tá bom? Bom, dito isso, no momento, juros em alta, fundos imobiliários em queda e renda fixa pagando mais. Vamos dar uma olhada aqui no Tesouro Direto, tá certo? Olha lá, Tesouro Pré-fixado 2027 pagando 15,33%. Tesouro Pré-fixado 2031 pagando 14,74%. Ah, André, por que o 2027 está pagando mais? Porque a tendência no curto prazo realmente é dos juros estarem mais altos, né? Olhando aqui o cenário histórico do Brasil, a gente vê que os juros vão muito para cima, depois para baixo, para cima, para baixo, porque senão o Brasil quebra. Não dá para a gente ficar muitos anos com juros em alta, porque senão é resultado de inflação em alta e o Brasil pode quebrar. Então a tendência é que uma hora ou outra a economia tenha que ajustar aqui, nem que seja algo forçado, tá? Então vamos dar uma olhada agora no Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic aqui pagando o Selic mais 0,03, vai acompanhar muito próximo aí a taxa Selic. Então ele é um produto pós-fixado, tá? Se os juros subirem para 15, vai estar pagando 15 aqui, tá bom? A diferença é que o Tesouro Pré-fixado, você precisa carregar até o vencimento para você receber o valor contratado aqui, o percentual contratado, ou seja, 2027 ou 2031. Se você sair antes, você pode perder dinheiro, mas também pode ganhar, tá? Por exemplo, né? Se você sair daqui um mês do seu Tesouro Pré-fixado e ele estiver pagando 17%, você vai perder dinheiro, tá? Se você sair daqui 5 anos e o Tesouro Pré-fixado estiver pagando aqui em torno de 13% e você contratou a 15%, você vai ganhar dinheiro, você pode fazer uma saída antecipada, que é o famoso ganho na marcação a mercado, tá certo? Não, sugiro que você que não tem experiência fique trabalhando nesse formato, porque você pode se dar mal. Agora, nós temos também o Tesouro IPCA 2035, que na minha opinião, nesse momento é o mais indicado para se comprar. Tá? Nós estamos recebendo aqui no momento que eu gravo o IPCA mais 7,21%. É uma taxa espetacular, é uma taxa muito boa. Porém, há um mês atrás estava pagando IPCA mais 6 e todo mundo falava que era uma taxa espetacular. Tá certo? E agora nós estamos ganhando IPCA mais 7. Ou seja, quem contratou um mês atrás, se sair agora, perde dinheiro. Tá bom? Só que nós temos que ter visão de longo prazo. Tá, o IPCA mais 6 era bom? Era bom, historicamente é bom. Né? IPCA mais 7 é ótimo, mas pode chegar a IPCA mais 8, entendeu? Então, nesse momento, a gente não tem como acertar o cu da mosca, né? Mas a gente pode se basear nos dados históricos para entender que essas taxas estão boas, estão muito altas para o cenário histórico do Brasil. Então, nesse momento, todos os produtos aqui de renda fixa, sim, estão pagando bem, né? Podem começar a pagar mais, porque a tendência dos juros é subir ainda aqui no Brasil.
Só que a tendência para daqui 3, 4 anos é que a economia esteja melhor, né? Um pouco melhor, pelo menos, do que nós estamos hoje, tá certo? Então, por isso que é importante a gente ter uma diversificação de carteira. Agora, entrando na classe dos fundos imobiliários, eu considero que nós estamos aí com ótimas oportunidades. Nós estamos vendo fundos imobiliários apanhando 20%, 30% em relação ao valor da sua cota, sendo que os prédios estão se valorizando, os aluguéis estão aumentando, né? Então não faz muito sentido. Se a gente olhar para o mundo real, fora da Bolsa de Valores, os prédios se valorizando, os aluguéis aumentando, e na Bolsa de Valores eles estão em queda. Então eu considero que quem gosta de renda e quem tem visão de longo prazo, o momento de plantar para colher no futuro em relação a ganho de capital, né, é com os fundos imobiliários aqui, tá certo? A renda fixa está muito atrativa, ela serve como, né, uma parte do seu patrimônio de proteção, até crescimento de patrimônio, tudo bem. Mas os fundos imobiliários aqui acredito que tragam maior oportunidade para o longo prazo quanto ao ganho de capital, somado a você travar neste momento um dividendo muito alto, tá? Porque você comprando as cotas mais baratas, você ganha mais dividendos, tá certo? Imagina você aqui, um cálculo rápido, vou colocar até uma lozinha aqui. Imagina que nós temos uma cota, tá certo? De R$100 de um fundo imobiliário que paga hoje 10 por ano em dividendos. Mas essa cota caiu 50%, tá? Para arredondar os cálculos aqui. Caiu para 50%. Então hoje, com os mesmos R$100 que você comprava uma cota, você agora vai comprar duas cotas de R$50, só que você não vai ganhar só R$10 de dividendos, você vai ganhar 20. Então quando você paga mais barato na tua cota, você consegue aumentar o seu dividendo recebido, tá certo? Então isso é muito importante para quem gosta de receber renda. Nesse momento você consegue receber mais renda, tá legal? Bom, vamos lá, né? Vamos seguir aqui, ó. Vamos dar uma olhada, então, quem nos últimos anos ganhou mais, fundos imobiliários ou renda fixa. Eu peguei dois fundos imobiliários antigos, a gente não tem muita opção de fundos imobiliários aí com mais de 10 anos, é uma classe nova de ativos, então eu peguei dois muito conhecidos, que é o HGLG11, que é um dos melhores fundos imobiliários, se não o melhor, de logística, de galpões logísticos, que aliás estão aí super valorizados, principalmente com o boom do e-commerce, né? São empresas que estão vendendo pela internet, precisam estocar os seus produtos próximos aos seus clientes para garantir uma logística fácil e um frete mais barato. Então nós temos aqui o HGLG11, se valorizou nos últimos 10 anos 233%, considerando aí o reinvestimento dos dividendos, tá? Já o CDI, que é uma taxa de renda fixa, se valorizou 142%. Então se você tivesse investido R$1.000 em HGLG, hoje você teria R$3.331, caso você tivesse reinvestido os seus dividendos. Já no CDI, R$1.000, hoje você teria R$2.421. Então, olhando aqui o cenário de longo prazo, o HGLG se valorizou muito mais. O MXRF11 hoje, que é o maior fundo imobiliário com o número de cotistas na Bolsa de Valores, nos últimos 10 anos ele se valorizou 173% contra 142% do CDI. Também a mesma coisa, se você tivesse investido R$1.000 em MXRF11, você teria hoje R$2.737. Já em CDI, R$2.421, tá? Então, tá provado aqui que no longo prazo, os fundos imobiliários, você reinvestindo os dividendos, você teria ganho mais do que o CDI. Claro, peguei apenas dois, até porque eles têm histórico de 10 anos. Muitos outros não têm para a gente fazer esse comparativo. E quando eu falo longo prazo, tem que ser um cenário mais longo de 10 anos, tá? Mas a renda fixa também cabe na carteira de todo investidor, como o fundo imobiliário também, né? O cara que gosta de receber renda mensal, ele tem que ter mais fundo imobiliário, inclusive. Por quê? Os produtos de renda fixa, eles estão geralmente atrelados a um vencimento. Você tem que esperar o vencimento chegar para o dinheiro cair na sua conta líquido de imposto de renda. Né? O que acontece? Quando chegar no final do vencimento, ali o Tesouro Direto, por exemplo, né, pré-fixado, você vai receber o seu dinheirinho ali, porém ele vai descontar do lucro, né, o imposto de renda. E aí, claro que nós vamos seguir aquela tabela regressiva, vou deixar aqui na tela para você, porque quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga, tá bom? Então, se você é mais conservador, eu sugiro que você tenha mais renda fixa, menos renda variável. Caso você se considere um cara já estudado, mais arrojado, você pode ter mais renda variável do que renda fixa, tá bom? Um perfil mediano teria 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Mas vamos fazer umas continhas aqui de padaria mesmo para a gente entender aqui, tá certo? Quem está pagando mais hoje. Peguei aqui o MXRF11, que é o maior fundo imobiliário mais conhecido, mais famoso em relação ao número de cotistas, já passou de 1 milhão em 100 mil cotistas. Nós temos aqui atualmente um dividendo de 13,14%, lembrando que é isento de imposto de renda os aluguéis de fundos imobiliários, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os 13,14% e vamos considerar o imposto de renda em cima dele, tá? Para a gente fazer uma equivalência aí em relação a um
produto como um tesouro direto pré-fixado. Então, nós estaríamos aqui colocando 15% de alíquota, tá certo? Eu peguei 13,14%, dividi por 0,85, ou seja, nós estamos tirando o imposto de renda aí, colocando, né, o imposto de renda, e me deu aqui uma equivalência de 15,46%. Tá? Peguei a taxa mínima, inclusive, da tabela regressiva de 15%. O Tesouro Direto Selic hoje está pagando uma média de 12,25%. Tá? Então o MXRF11, neste momento, como ele paga juros mensais, né, aluguéis mensais, ele está pagando mais do que o Tesouro Direto Selic, tá certo? Claro que o Tesouro Direto Selic pode buscar aí cerca de 15%, mas caso o MXRF11 tenha mais algumas quedas na cota, também deve aumentar o seu dividendo. Agora, a grande oportunidade aqui nos fundos imobiliários é que além de estar recebendo um bom dividendo, isento de imposto de renda, a gente ainda tem uma possível chance de valorização de capital. Olha aqui, ó, o MXRF11 hoje, cada cota, olhando o patrimônio do MXRF11, deveria estar custando R$ 9,44, sendo que o MXRF11 ele sempre teve caro. Né, sempre teve com o PVP acima de 1. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falei que ele esteve caro aí nos últimos anos. Inclusive eu até vendi, fiz um vídeo falando que eu vendi MXRF11 há uns anos atrás. Mas ele caiu muito com essas quedas do MXRF11 e voltando a ficar atrativo. Hoje cada cota dele está R$ 8,98. Ele atua hoje com o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, né, nada mais, nada menos do que o P de preço 9,44 dividido por 8,98 a 0,95. Então me mostra que ele pelo menos tem aqui cerca de 5% de desconto sobre a sua cota. Caso ele volte para uma situação normal a ficar num PVP de 1, a gente teria um ganho de capital de 5% mais os dividendos. Então considero que nesse momento está bem atrativo, inclusive o próprio MXRF11. Mas o que eu sempre ensino aqui para vocês é, tem que ter fundo imobiliário? Tem que ter, o cara que gosta de renda variável, bacana. Mas também tem que ter renda fixa. Eu não desprezo a renda fixa jamais, principalmente para reserva de emergência, tá? Como eu monto minha carteira hoje? 30% do meu patrimônio está em fundos imobiliários, 30% estão nos Estados Unidos, 25% em renda fixa no Brasil, 10% em ações no Brasil e 5% em outros investimentos, por exemplo, como criptomoedas, tá certo? Então, importante que a gente tenha uma diversificação. Nesse momento, eu sei quanto que eu tenho que investir, né? Por exemplo, fundos imobiliários caíram muito. Pô, eu tô com 25, 26% do meu patrimônio em fundo imobiliário, vou aportar em fundo imobiliário. Renda fixa, eu quero ter 25%, pô, eu tô com 23%, consigo comprar mais um pouquinho. Até porque a tendência, como eu ensino vocês aqui, é de sempre sobrar mais dinheiro do que faltar no final do mês. Então sobrou dinheiro, teu patrimônio vai aumentando e você vai ajustando esses percentuais. É a estratégia que eu já ensinei milhares de vezes aqui para vocês de rebalanceamento de carteira, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu quero saber de você o que você achou, se você concorda, se você não concorda, o que você está fazendo, aonde vai parar o Brasil, comenta aqui embaixo comigo.